meu nome é Ana Cíntia, eu sou enfermeira obstetra e neonatal. Atualmente sou uma das sócias proprietárias do Centro de Parto Normal Luz de Candeeiro, que é uma casa de parto privada aqui em Brasília. E eu queria começar então agradecendo o convite do Corém para vir fazer essa apresentação, especialmente em comemoração ao Dia da Enfermagem Obstetra. Eu sou muito feliz de ser enfermeira obstetra, desde a minha formação que eu venho caminhando no sentido de lutar mesmo pelos nossos direitos, o nosso espaço, a nossa autonomia. Então eu queria aproveitar para mandar um abraço para as minhas colegas enfermeiras obstetras, parabenizá-las pelo seu dia. E eu queria já justificar que eu uso mesmo enfermeiras no feminino, porque nós somos a maioria, né? E eu acho que a semântica ela é importante em alguns contextos, mas que isso, né, os enfermeiros homens super competentes também que existem por aí possam se sentir incluídos nessa apresentação. Uma outra questão é o termo também de obstetrizes. Eu falo enfermeiras obstetras porque nós temos só enfermeiras obstetras no nosso centro por uma questão, talvez, não sei, de não temos obstetrizes por aqui, por Brasília, mas sintam-se todas incluídas, tá bom? Então, hoje eu vou apresentar para vocês vamos falar um pouquinho do nosso Centro de Parto Normal, né? Falar um pouco dessa trajetória de empreendedorismo e inovação que a gente vem fazendo com a Luz de Candeeiro já há algum tempo. E para isso a gente precisa voltar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história. A nossa história começou em 2012, porque é isso, a gente não abre um centro de parto privado da noite para o dia, né? Com um encontro meu e da Yara, que é a outra enfermeira que é a minha parceira de história aí de Luz de Candeeiro desde 2012. E nós nos encontramos, ela estava vindo para Brasília e começamos a atender parto domiciliar. Naquela época eu era docente da UNB e muito insatisfeita, né, com ensinar uma coisa, um modelo de assistência que a gente imagina, como a gente acha que deveria ser. E aí chegar lá nos estágios, levar os alunos para campo, né, para os cenários de prática e ficar presenciando violências obstétricas, né, e não conseguir fazer nada do que a gente teorizava. E aí encontramos, enfim, no parto domiciliar um refúgio para tudo aquilo que a gente acreditava e não conseguia colocar em prática. E assim foram, né, 7 anos de atendimento de partos domiciliares. Nesse período, então, de 2012 a 2019, nós abrimos uma empresa de enfermagem lá atrás, né? E aí eu queria lembrar que em 2012 o cenário de parto domiciliar nem se aproximava do cenário que a gente tem hoje, tanto em termos de demanda como em termos de estrutura. Mas ainda assim a gente sempre teve essa preocupação de abrir uma empresa, registrar, fazer o registro no Corém. E aí eu queria só abrir um parênteses aqui para falar que são muito poucas enfermeiras obstetras que são ou obstetrizes, né, que são cadastradas como especialistas no conselho. E isso é uma das coisas que faz a gente não conseguir nem enxergar, não saber quantas nós somos, quanto mais propor melhorias, né? Então, a legalidade é importante, dá proteção para a gente, faz a gente ter mais compromisso, mais responsabilidade e é uma obrigatoriedade, né? A gente precisa começar direito. De lá para cá, até a gente resolver abrir o centro de parto, a gente teve aí, então, uma história de mais de 400 partos assistidos em casa, com números muito legais, né, muito melhores do que da literatura. Então, nenhum desfecho negativo, nem obstétrico, nem de bebês, né, neonatais. Uma taxa de transferência para o hospital em torno de 10%, ou de parturientes ou de puérperas, né, as duas incluídas aí. Nenhum bebê que nasceu que ficou mal, que a gente precisou transferir no pós-parto de casa. Nenhum bebê com APGAR menor que 7, olha que legal. Isso foi dando pra gente uma certeza e uma fé na fisiologia, né? De que as coisas, quando são respeitadas e a gente sabe fazer uma boa seleção de quem pode ou não ter o bebê em casa, reconhecer precocemente quando a gente tem alguma questão que precise de um cuidado hospitalar, né, a tempo, isso faz a gente ter resultados muito legais. E aí estava tudo muito bom, porém a gente começou a perceber que o fluxo foi aumentando, o movimento foi aumentando e se a gente quisesse ajudar a prosperar esse modelo, a gente ia precisar começar a treinar outras equipes, outras enfermeiras para dar suporte para a gente no parto domiciliar e para ter esse recurso também na cidade, né? E aí, como nem tudo são flores,
estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, anos a fio, é algo humanamente impossível de se fazer por muito tempo. Então, essa disponibilidade total faz com que esse modelo de assistência do parto domiciliar, de ter a sua enfermeira, né, a sua obstetriz, a pessoa que vai te acompanhar, ela não dura, né? A curto prazo é ok, mas médio para longo prazo isso não é uma saída. E aí a gente tem enfermeiros ficando muito competentes nisso e deixando o atendimento nesse momento, né? A outra questão que era muito negativa, que a gente identificava, é como o parto domiciliar ainda é marginalizado. A gente ainda está totalmente fora do sistema de referência e contra-referência de saúde. Então, encaminhar uma mulher que teve um parto domiciliar ou encaminhar um bebê que precisou, de repente, fazer fototerapia ali no 3º dia de vida, que não tem nada a ver com o parto, os obstáculos no serviço de saúde eram muito grandes, né? Então, isso é uma coisa que vai desgastando a gente com o tempo. Uma outra percepção que a gente teve é que algumas mulheres, elas realmente queriam parto na casa delas para estar em casa. Quero a minha casa, meu banheiro, meu chuveiro. Mas talvez, eu não sei se a maioria, mas pelo menos metade delas, na nossa percepção, elas só queriam estar em paz. Elas não queriam estar em casa necessariamente, mas elas faziam a escolha pelo parto em casa por medo do que acontecia no hospital. Então, elas queriam ficar com o bebê delas na primeira hora inteira, sem esse bebê fazer escala em outros profissionais. Elas queriam poder não ter o tempo do relógio para parir, né? Ter alguém respeitando os tempos, respeitando a fisiologia de cada processo que é único. Então, essa decisão do parto em casa tomada vindo a partir do medo, a gente começou a perceber que isso não era uma coisa tão legal. Além disso, a gente éramos 2 enfermeiras atendendo de 5 a 6 partos domiciliares por mês, que era o limite que a gente conseguia atender. E isso causa mudanças lentas, né? Pensando em termos de a quantidade de bebês que nascem numa cidade, num país, é muito pouco, a gente demora 7 anos para atender 400 partos, né, nessa velocidade. E a gente queria realmente que isso fosse algo que fosse mais acessível para as pessoas, né, que chegassem mais gente. E aí, mais uma reflexão importante, que é em relação ao empoderamento da mulher nesse cenário. Então, esse cenário de vínculo tão forte com aquela enfermeira, com aquela parteira, acaba que fica muito pesado para quem está atendendo o parto. A mulher deposita naquela pessoa todas as suas fichas, e aí, de repente, teve um parto que a enfermeira não pôde ir, estava doente, estava com um filho doente, ou precisou fazer uma viagem de última hora, e aí o mundo desaba, porque toda a segurança estava em cima daquela profissional. E aí a gente começou a se perguntar, né? E o contrário também, quando a gente coloca todo o foco em cima da equipe ou do profissional, quando o parto nasce e é lindo, dá tudo certo, a gente vira assim, Deus no céu e a gente na terra, né? Mas quando tem alguma complicação, a culpa vem muito para os nossos ombros também. Então, o quanto a questão da responsabilidade compartilhada era bem entendida mesmo nesse modelo. Bom, a partir daí, então, a gente começou a pensar soluções, eu e Yara, de como a gente podia criar um modelo de assistência que as mulheres continuassem tendo partos respeitosos, que a gente pudesse ter o foco, a enfermeira obstetriz muito bem representada, se sentindo contente com o trabalho que estava fazendo, né? E que saísse um pouco, que a gente pudesse entrar nessas dificuldades que eu acabei de falar, né? Resolver um pouco delas. E aí fomos estudar os modelos de centro de parto normal, e aí em outubro de 2017 a gente foi para essa conferência, que é uma conferência do Centro de Parto americano. Naquele ano, por acaso, foi no Alasca, então a gente foi parar lá no Alasca para estudar como que se abre o centro de parto. Esse modelo de centro de parto privado, ele é muito comum nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem centros de parto, que são ilhas incríveis de boa assistência, centros de parto públicos, mas a gente não tinha até então um modelo de centro de partos nesse modelo que a gente abriu, né? Que é esse modelo da ABC, que é um modelo gerido por enfermeiras obstetras, com enfermeiras obstetras na assistência, 100% do tempo. Então, a gente foi atrás, né? Nesse meio tempo, a Renata, que é essa que está nessa fotinho aí, com o Bernardinho, ela teve... A Renata era nossa médica
já era uma médica parceira, que ajudava a gente quando a gente precisava de transferência, ajudava a gente nos pré-natais. Ela engravidou, e aí ela, uma médica obstetra, que teve o seu bebê em casa com enfermeiras obstetras, porque entendeu que esse era o melhor para ela, né, dentro da gravidez dela, que era de risco habitual. Então a gente já tinha uma amizade, e aí voltando desses estudos, a gente convidou a Renata, e aí nós três, eu, Yara e Renata, abraçamos esse sonho aí de começar a construção do Centro de Parto Normal aqui em Brasília. Então, essa é uma linha do tempo, né? Entre a abertura do centro de parto, o primeiro parto que a gente atendeu foram 7 anos. E 2018 foi um ano da gente aproveitar para aumentar a equipe, preparar pessoas, preparar cenários, fazer networking para a gente poder abrir o centro de parto como a gente abriu, né? Então é isso não é uma coisa que cai do céu da noite para o dia. E aí, eis uma foto muito legal que eu gosto muito da nossa inauguração. E o que eu mais gosto dessa foto é que a grande maioria, ou quase todas as pessoas que estavam dentro da nossa inauguração, eram famílias atendidas por nós durante esse tempo. O parto, ele tem uma potência transformadora incrível, né? Quando a mulher passa por uma boa experiência de parto, e muitas vezes as pessoas viram militantes, a gente vira amiga, e graças à força dessas mulheres, a mobilização delas também, a gente conseguiu, né, chegar na abertura do centro de parto com tanta sustentação. Além disso, eu queria só, nessa segunda foto, né, falar que centro de parto normal, a gente fazer esse tipo de iniciativa é algo que a gente tem o nosso conselho do nosso lado, né? A gente tem incentivos nos nossos conselhos, das nossas entidades profissionais, diferente de outras profissões. Então, assim, usem isso, né? Todas as pessoas que eu procurei foram muito solistas. Então, nessa foto da inauguração, a gente tem ali o Marcos Wesley, que era o presidente do Corei na época. A gente tem o Erdi, que veio da Comissão de Saúde da Mulher do COFEM. A gente tem representantes da ONU Mulheres. A gente tem a Daphne da Reúna. A gente tem a Benfo, representada ali pela Jerusa. Então, o suporte dessas pessoas foi super importante. E um outro aspecto que eu destacaria como fortaleza, né, nessa nossa trajetória é a nossa capacidade de diálogo e de se comunicar de uma maneira diplomática. Então, esse é um ponto importante. A humanização do parto, ela vem crescendo graças a movimentos de mulheres, movimentos das ONGs, mas e esse movimento é super importante, necessário desse ativismo, mas tem um aprendizado um pouco mais fino que a gente também precisa ter, que é saber caminhar, transitar bem em todos os cenários, reconhecendo que nós estamos em constante transformação, e essas pessoas com quem a gente está lidando, conversando e estabelecendo parcerias e apresentando o nosso trabalho, sabem muito pouco da gente, né? E também estão em constante transformação. Então, essa é uma qualidade importante que precisa ser destacada nessa construção também. Bom, então essa é a equipe da Luz, a gente chama ela assim carinhosamente, né? Da Luz de Candeeiro. Com certeza o nosso maior tesouro são as pessoas. E aí eu estou aqui falando em nome da Luz, mas eu queria lembrar que junto comigo tem essa quantidade de pessoas, além de Yara e Renata, que foram as idealizadoras também do Centro de Parto. Nós somos hoje 7 enfermeiras obstetras que atendem na casa de parto. Os partos da casa de parto todos são atendidos por enfermeiras obstetras. E temos também na equipe 4 profissionais médicos, são 3 médicas e um médico, que são pessoas incríveis. Vale a pena mesmo a gente investir tempo em se cercar de pessoas que estão alinhadas com suas mentes e corações com a gente. Então eu queria trazer aqui, na verdade, uma homenagem, né, e falar que a gente só caminha porque uma sustenta a outra. Aqui nessa foto também tem a Aline, nossa secretária, a Dona Antônia, que é nossa auxiliar de tudo lá na casa de parto. E são essas pessoas que estão ajudando a gente a construir esse sonho da Luz de Candeeiro. Bom, agora eu queria trazer para vocês, né, saindo um pouco da história, né, já apresentada, as últimas recomendações para uma experiência positiva da OMS para o cuidado intraparto. Essas recomendações são de 2019, elas estão disponíveis em inglês na internet, né, para quem quiser acessar.
E aí eu queria chamar a atenção dessa diretriz que reconhece como experiência positiva de parto aquela que atende ou excede as crenças e expectativas pessoais e socioculturais prévias da mulher. Isso inclui dar à luz um bebê saudável, e aí eu queria chamar a atenção para 3 coisas nessa passagem. Em um ambiente seguro do ponto de vista clínico e psicológico. Ou seja, a gente está falando de uma estrutura física, mas que apesar de física, ela pode caminhar nesse lugar de trazer elementos que favoreçam o máximo de potencial das relações humanas. Então, entre as pessoas da equipe, entre nós e a mulher que está sendo cuidada, entre a família. Então, a ambiência aparece aqui como recomendação da OMS, e depois eu vou mostrar lá para vocês algumas fotos da casa de parto, como que a gente conseguiu fazer isso, como um elemento importante de conexão, né, e de possibilidade de segurança psicológica para quem vai parir. A outra coisa é a equipe simpática com habilidades técnicas adequadas. Então, isso que eu acabei de falar, né? A gente precisa ser coerente entre o que a gente faz e prega e quer para as mulheres e como a gente gera as relações entre a gente. Então, essa é a nossa equipe. E lá no final, ele fala que a maioria das mulheres deseja ter um parto fisiológico e alcançar um senso de realização pessoal e controle. Então, um parto indo muito além da esfera só de ganhar um neném, né? Então, ela vai para outras instâncias da vida, através da participação na tomada de decisões, mesmo quando intervenções médicas são necessárias ou desejadas. E aí eu queria só chamar a atenção porque a gente está falando aqui de autonomia, e autonomia é um direito humano fundamental, muito bem respaldado por leis internacionais, e a gente precisa estar do lado das mulheres na escolha sobre o próprio corpo, sobre o próprio processo de parto, sobre o que elas querem fazer com o parto delas, com o bebê delas. E esse é um princípio que anda que anda bastante ameaçado, né, aqui no Brasil especialmente. Então a gente precisa ter sempre isso em mente, né, não perder de vista que a autonomia precisa estar perpassando aí todas as nossas condutas e atitudes, quando a gente lida com qualquer pessoa, né, inclusive com as mulheres e famílias. E aí, essa frase que eu adoro, né, ele fala de que para poder alcançar isso, a gente então precisa implementar essas diretrizes como um pacote de cuidados em todos os ambientes, através de profissionais de saúde amigáveis, competentes e motivados, que trabalham em lugares com recursos físicos essenciais disponíveis. É isso que a gente acabou de falar agora. E aí, entendendo então, né, dando continuidade, na verdade, nesse conceito da OMS, a gente tem, então, um centro de parto normal, enquanto uma tecnologia para uma experiência positiva de parto. E aí, como é que a gente implementa isso na prática, né? Primeira coisa, a gente precisa construir uma filosofia de assistência. Quando a gente fala de construir uma filosofia de assistência da Luz de Candeeiro, a gente vai tirar o foco do profissional e colocar o foco naquela filosofia, naquelas pessoas, naquelas paredes que fazem parte disso. Então, todo mundo que entra na Luz, todo mundo que vem trabalhar na Luz, todo mundo que faz parte da Luz é impregnado com esses pressupostos básicos, né, de que qualquer pessoa que escolher ter um parto com a gente precisa ter um parto respeitoso, precisa ter um parto com segurança e precisa ter um parto com essas necessidades individuais atendidas, e que qualquer coisa que seja feita em seu corpo seja consentido. Então, dentro disso aqui, tanto faz se é a Ana Cíntia, a Yara, a Renata, a Simone, a Marília, quem que está atendendo essa mulher no dia do parto, ela sabe que qualquer pessoa está impregnada com essa filosofia da Luz. E é isso que vai fazer a gente conseguir deslocar o foco do profissional, né? Aquele problema que a gente tinha do empoderamento e da confiança, ficar tudo em cima de uma pessoa, ele começa a se diluir quando a gente começa a construir essa filosofia de assistência. E aí, claro, né, o cuidado centrado na mulher e na família. Eu vou trazer algumas fotos mais pra frente para mostrar um pouquinho disso para vocês. Para conseguir, né, a gente tem uma cultura de que a mulher está acostumada a ter o seu médico, a sua enfermeira, né, o seu ginecologista, o seu pediatra. E aí, para a gente tirar isso e trazer as mulheres para uma cultura de que somos isso aqui e aqui você vai ter um parto respeitoso,
a gente precisou fazer algumas inovações também no pré-natal, também vinda de experiências que a gente aprendeu lá fora. Então, hoje o nosso pré-natal é compartilhado, a gente tem consultas médicas, pelo menos geralmente uma vez por trimestre. As outras consultas são feitas com enfermeiras, e isso porque no privado a gente tem ainda das dificuldades é que os planos de saúde aceitem os pedidos de exames, né, e feitos por enfermeiras, assinados por enfermeiras. No SUS a gente já tem isso mais bem estabelecido, mas no privado a questão da gestão dos convênios, da ANS, a gente ainda precisa avançar nesse campo. E porque também a gente trabalha numa equipe de uma maneira muito horizontal, e é bom ter essas parcerias, é bom poder trabalhar em equipe com essas pessoas que não diminuem o brilho uma da outra, né, mas que são outros olhares que vão trazer outros ângulos, né, e vão trazer só benefício para a assistência. Além disso, a gente implementou aqui o pré-natal coletivo. O pré-natal coletivo agora na pandemia está todo online, né? Mas é o momento que a gente coloca juntas as mulheres e famílias que vão ter bebê na mesma época. E a gente vai fazer, diferente de grupo de gestante, né? A gente vai fazer, então, todo um plano de cuidado, né? No pré-natal, a partir das 30 semanas, elas começam um coletivo, antes disso é individual. Mas o mais legal disso é que elas começam a formar redes. Se lá fora eu preciso ficar muito forte, porque, é uma doideira ter um parto normal, né, para as pessoas lá fora. Aqui dentro eu posso ter minhas vulnerabilidades. Eu posso falar, eu tô com medo, gente, se eu sangrar, né? E aí você tem um grupo de pessoas que tem sentimentos parecidos, escolhas semelhantes para o nascimento dos seus bebês, dividindo essas angústias, e tem sido muito legal. A gente tem percebido que essas redes, elas formam essa rede de apoio que vai ajudar as mulheres também no pós-parto. Então hoje a gente recebe fotos delas se encontrando em piqueniques. A gente recebe encontros, outros depois que já terminou o acompanhamento, elas ficam amigas e seguem se ajudando, né? E aí, entrando então na escala de plantão. Então hoje a gente tem as enfermeiras rodando no pré-natal, as mulheres, as famílias vão conhecer todas as enfermeiras que trabalham na casa de parto, e na hora a gente conhece elas, todas as segundas-feiras a gente tem reunião de equipe, discute caso a caso. Então, todo mundo sabe quem está sendo acompanhado, mas a gente tem uma escala de plantão que as mulheres ficam em paz com parir, com quem está lá, porque a gente construiu essa filosofia de assistência e cuidado. Então, importantíssimo, né, a gente entrar nessa história dos profissionais alinhados com a filosofia, se sentindo valorizados. Essa não é uma empresa, é uma empresa privada, mas ela não é uma empresa que existe para deixar ninguém rico. Ela existe para valorizar as profissionais da enfermagem, né? Ela existe para a gente poder criar esse modelo novo de assistência e apresentar para as pessoas que o parto com enfermeira pode ser super bom, né? Falar para elas que em outros países a enfermeira, ou a midwife, a parteira, a obstetriz, é a profissional que está à frente da assistência como padrão ouro, e que, ok, a gente faz isso muito bem. Então, ela existe para tudo isso. Então, valorizar as enfermeiras, né? Então, a gente não economiza em a pessoa ter tudo que ela precisa à mão, um ambiente confortável, um ambiente bonito para se trabalhar. Isso é importante no dia a dia também, faz bem emocionalmente para as pessoas, né? Pagar bem as enfermeiras dentro do movimento que a gente tem, mas é isso, a gente precisa que os profissionais se sintam bem valorizados. E aí você vai ter pessoas motivadas, né, que acreditam naquilo que você acredita, trabalhando com os recursos que a gente disponibiliza. Junto com isso, gente, a gente precisou aprender, estamos aprendendo ainda, né, fazer gestão, então, dessas pessoas, dos processos da casa de parto, dos resultados. Isso é algo que a gente não aprende na faculdade, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo lendo, estudando, fazendo cursos complementares, e tendo esse foco muito, muito coerente, né, entre o nosso discurso e a prática na gestão. Então, eu não posso falar que eu quero individualizar a assistência, eu quero que essa mulher precisa de um cuidado assim, assado, e aí eu tenho uma enfermeira que chega para mim e está com um problema pessoal super sério, e eu não posso não olhar para isso, né? Eu não posso não abrir o coração, né? Estabelecer uma relação empática e ajudar ela nesse processo. Então, a gente precisa ser coerente com isso, e é isso que a gente também tem feito, né, enquanto experiência positiva também dentro da gestão da luz. E claro, né, um laboratório de boas práticas. Nós somos ainda pequenos, nós
nós não chegamos ainda no número ideal de atendimentos que a gente gostaria ou precisaria ter, mas a gente está caminhando, estamos num crescente, né? Cada mês um pouquinho mais. Mas tem um olhar muito especial para esse lugar, porque quando a gente quer implementar uma rotina que acabou de sair em 2019, né, da OMS, e a gente não consegue fazer isso nos serviços que a gente conhece por aí, porque o plantão de fulano não funciona, porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho acesso a isso, porque no meu plantão eu faço isso, mas o outro não faz quando chega, então não tem continuidade. A gente tem hoje um laboratório de boas práticas, assim, eu posso falar com toda tranquilidade e orgulho que dentro da Luz a gente consegue fazer as coisas do jeito que a gente acredita que é necessário e é positivo. Então agora eu vou fazer um tour virtual com vocês, tá? Eu trouxe algumas fotos dos espaços físicos. Então essa é a recepção, aqui funciona a parte de agendamento, né, ambulatório, atendimento de pré-natal, aquela porta lá no fundo é o consultório médico. Então, nós temos médicos atendendo na Luz, o pré-natal, e os partos hospitalares também, quando tem algum risco, a gente também tem o parto com as médicas, mas aí nesse caso dentro do hospital. Lembrando para vocês que é isso, assim, quando a gente fala da ambiência, presta atenção que a gente tenta, assim, dentro das recomendações da Anvisa, né, que precisa ser piso lavável, tem algumas questões que são específicas para clínicas, a gente consegue trazer dentro dos elementos um lugar que a pessoa entre e sinta que está mais numa casa do que numa sala de espera de um consultório. Então essa é a frase que acompanha a gente desde sempre, né, mudando o mundo, uma família de cada vez. A gente coloca isso na parede para a gente não se esquecer. Essas fotos todas, pessoal, são antes da pandemia, tá? Por isso que estamos aglomerados e sem máscaras. Esse é um grupo de pós-parto, de um pré-natal coletivo, de um grupo pós-parto coletivo, que a gente, então, reuniu esse pessoal, o pessoal que veio junto no pré-natal coletivo e depois se encontrou com seus bebês lá dentro da Luz, né? Um dia super legal quando isso acontecia, né? Agora esses encontros são online. Esse é um consultório ginecológico, para vocês terem uma ideia, né? Trazendo essa questão do não ter uma mesa entre a gente e o casal. Pra gente é importante que as pessoas que entrem, sentem no sofá e se sintam seguras, sintam que a gente tem uma horizontalidade ali nesse encontro. Então essa é a ambiência que propicia as potências das relações. Consultório de enfermagem também seguindo a mesma linha. Aqui já entra no centro de parto, tá? Da porta para dentro, então tem toda uma estrutura acústica aí no teto, nas paredes, nas portas. A gente tem essas portas tipo porta de cinema, né? Porque é importante que a mulher possa se expressar do jeito que ela quiser, sem estar preocupada se está atrapalhando alguém. Esse é o nosso posto de enfermagem, uma vista daqui, né, para aquela última porta da recepção. E aí a gente tem duas suítes. Essa dessa portinha que dá para ver, que eu vou mostrar ela agora, é a suíte IP. Até o nome, né? Quando a gente fala de ambiência, de preparo do ambiente, quando tudo é pensado para passar uma boa mensagem, o IP amarelo, para quem não é de Brasília, bom, IP tem em todos os lugares do Brasil, mas Brasília é muito seca, então tem muitos IPs em Brasília. O IP amarelo, entre os IPs, ele é o que flore por último, ele flore no auge da seca, quando a gente está com 10% de umidade, e ela flore depois que ela perdeu todas as suas folhas e ela está prestes a morrer. E aí, quando ela está prestes a morrer, a floração é uma maneira de jogar sementes ao longe. E a gente acha que isso, para quem já pariu, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Quando a mulher acha que não vai dar conta, que não tem jeito, é quando ela se abre para trazer a vida nova. Então essa é a suíte do IP amarelo. As dimensões são bem maiores do que a recomendação pede, porque a gente entende que a mulher tem que ter espaço para se movimentar, para se locomover. Então é isso, todo o cantinho foi pensado em colocar o protagonismo e focado nas necessidades da mulher que está parindo. Então a gente tem aí, né, banheiro, postinho de enfermagem que também fica dentro do quarto. Aqui algumas fotos da suíte sendo usada que eu quis trazer. De novo, né, antes da pandemia, por isso que estamos sem máscara. Então, quando a gente fala em individualizar cuidado, se para essa mulher é importante ter o filho dela, que nasceu em casa já, bem do nascimento do irmãozinho, pra gente é a nossa prioridade, né, se é isso que vai deixar ela relaxada e tranquila. Então a gente tem esses recursos do espaldar, pra mulher, do tecido, para a mulher se segurar, opções 1000 de posições, exercícios, para que ela encontre um jeito de se sentir segura e confortável para parir. Esse rebozo, né, esse pano que a gente tem uma foto ali usando, para trazer um pouco
a gente tenta unir o que a ciência traz e um pouco das práticas tradicionais que vieram sendo passadas entre parteiras, então a gente traz esse componente também para a nossa assistência. Então isso é uma visão então, da banheira, né? A gente quis realmente deixar tudo muito bonito e agradável. E aí o que eu queria trazer nessas imagens, né, para vocês observarem assim, como que a gente consegue trabalhar, fazer uma assistência segura e individualizar a necessidade de cada pessoa, né? Entender que o parto é um evento único na vida de uma mulher, de um casal, né? Dela e da sua parceria. Então, essa foto do meio ali, até que sou eu que estou ali, é uma observação atenta, mas ela é na penumbra, ela é ao longe, né? Ela traz essa coisa do conceito da luz do candeeiro, que não é uma luz que ilumina, ela é uma luz que traz uma luz em cima, mas que é discreta, né? Que quem está no foco ali é esse casal, são as pessoas que estão parindo e o bebê que está nascendo. Ah, sim, claro, depois de atender 1 milhão de partos em banheiros nas casas, a gente pensou, vamos fazer um banheiro bom para se nascer. Então, o nosso banheiro é gigante, o nosso arquiteto falou, para que tudo isso? Vocês vão perder muito espaço, né? Mas a gente é isso, o nosso banheiro tem barra para a mulher poder se segurar, para poder parir ali. Nosso banheiro tem meio box só para poder caber a gente, a mulher e o bebê nascer ali. Se esse é o lugar que ela se sente confortável, muitas mulheres se sentem confortáveis de parir no banho, na água quente, porque alivia a dor. Então, a gente vai construir a estrutura de um jeito para se adequar às necessidades das mulheres. A outra suíte, né? Nós temos 2 suítes e a suíte paineira. A paineira, então, ela é conhecida também como barriguda. É essa árvore que aqui elas não ficam tão grandes, porque ela é uma árvore de umidade, mas na Amazônia ela fica muito grande. Essa barriga mais gordinha dela ali, ela é cheia de água. As mulheres na floresta usam essa água para fertilidade. Então, a gente também tem bastante paineiras aqui. Então, a gente fez uma votação e essa é a suíte com o tema da paineira. Percebe que tudo é integrado, né, gente? A gente é daqui, a gente tem o cerrado dentro das nossas paredes, tudo se conversa, né? Então, tudo que a gente tem numa suíte, a gente também tem na outra, tá? Essa a gente tem um pano, um tecido ali no teto, porque esse teto ele é acústico, então esse lugar podia furar, a outra não tinha lugar para furar, então o tecido ficou aí. Tudo que tem uma tem na outra, tudo que a gente precisa de emergência, tá? Desses armários aí fechados, em caixinhas. Então, perto da hora do bebê nascer, a gente vai tirando as caixinhas, vai se preparando, para se tiver alguma emergência, a gente ter tudo em mão. Então, aí, só mais algumas fotos, né, trazendo a referência da mãe, né, da enfermeira que também cuida, né, da enfermeira que põe a mão na massa, que faz massagem, que está realmente do lado da mulher, dos espaços de privacidade que às vezes o casal precisa para parir, é isso assim que a gente vai trabalhar. Esse é um outro corte da mesma suíte. Aí eu adoro essa foto, né, tudo isso, gente, para que a gente possa promover primeiros encontros assim. Então, esses 3 partos foram os pais que pegaram o neném quando nasceu, e devolveram para o colo da mãe, com um olhar atento da enfermeira do lado, mas é para isso que a gente faz o que a gente faz, né? A gente acha que as mulheres precisam ser protegidas do que atrapalha elas de parir em paz. E aí elas vão fazer esse trabalho lindo. Uma copa, que é uma copa de uso coletivo, a gente tem aí um vô e uma avó que vieram para trocar a primeira roupinha do neném depois que ele nasceu, e aí tomaram café todo mundo na cozinha. Isso, é para ser uma grande casa, né? A outra foto é uma reunião de equipe comendo pamonha. Isso era bem comum antes da pandemia também, agora a gente ficou sem pamonha. Então a ideia é essa, gente, ser uma grande casa e não um mini hospital. Infelizmente a gente ainda tem uma questão com as normas da vigilância sanitária, que exige coisas de um centro de parto que não se exige lá fora, porque aqui no nosso país a gente ainda enxerga o parto como sendo um evento de alto risco e que precisaria de recursos que a gente, na verdade, não precisa mesmo, né, na prática. Mas a gente fez, né, cumpriu todas as recomendações, né, da vigilância e tem esperança aí de uma modernização dessas normas. Isso faz com que a estrutura fique muito cara, né, quando a gente precisa cumprir tudo isso. E aí o fato de ficar muito caro acaba que fica muito mais inacessível para as pessoas, né? A gente não consegue fazer um valor que fique tão acessível para ter o neném lá. Isso é uma coisa ruim.
Então, também já falei do conceito ampliado de ambiência, né? Assistência feita pela enfermeira, cuidado centrado na família. E uma coisa importante, o centro de parto normal traz mais segurança em relação ao parto domiciliar, no sentido de que a gente tem uma equipe de prontidão. Desde que a mulher interna, as médicas estão sabendo que a mulher está em trabalho de parto, a equipe nossa de ambulância, de transporte, está sabendo que a mulher está em trabalho de parto, e a gente conseguiu construir uma referência com um hospital privado, que fica muito próximo à casa de parto, e eles também ficam avisados que estamos com uma mulher em trabalho de parto. No caso de necessidade de transferência, eles são avisados, e aí a coisa acontece muito rápida, e isso traz segurança para o processo. E aí eu queria aproveitar para falar, eu gosto dessa frase quando eu falo que o centro de parto normal privado, ele é um catalisador de mudanças rápidas, porque a gente está menos dependente de políticas públicas, de que governo que está aí. Claro que isso influencia bastante, mas dentro do SUS, os centros de parto só vão acontecer se tiver uma política e um governo que está fortemente compromissado com isso. Então, apesar da gente ter hoje, na Rede Cegonha, esse norte de construção de centros de parto, recursos destinados para isso, a gente já sabe que isso teve uma paralisação aí nos últimos anos, e a gente conseguiu abrir um centro de parto dentro desse contexto. E junto com isso, a gente consegue sair dos 6 partos mês para, quiçá, um dia a gente chegue nos 20, né? A gente não está nisso ainda, mas a gente acelera o número de mulheres que estão tendo contato com isso e que vão contar para outras mulheres de experiências boas de parto. A outra coisa é que o setor privado, ele é o responsável por quase 90% das cesarianas. Ficam concentradas no privado. Então, o setor privado puxa muito para cima a curva de cesáreas do país, que é absurdamente alta, né? Então, a gente está atuando num cenário que tem uma grande possibilidade de mudanças. Muitas vezes essas mulheres nem sabem que um parto pode ser um evento bom, gostoso, prazeroso, né? Então a gente precisa contar isso para elas. Então a ideia sempre é a gente ter uma crença forte na fisiologia e interferir o mínimo possível, partindo do pressuposto que a mulher sabe parir e que se a gente não atrapalhar vai estar tudo certo. A gente está ali para, se tiver alguma coisa fora do esperado, a gente saber reconhecer a tempo e encaminhar com prontidão. E a história do ambiente propício para o melhor primeiro encontro da vida, né? E início da parentalidade, e da maternidade e paternidade, né? Então, a gente acha que é muito diferente um bebê que é apresentado para o pai ali no paninho, ou que não pode tocar em nada, um pai que vive aquilo, que está junto com a sua mulher, que pega seu neném, que põe no colo dela, e tem uma cascata hormonal muito especial envolvida nesse processo todo. Nossa prioridade, então, é vivenciar o nascimento como um evento familiar e um evento da intimidade das pessoas. A outra coisa que a gente trouxe, né, das casas de parto do Japão, que é a questão de trazer a microbiota da casa para a casa de parto. Então, hoje a gente tem todo o enxoval, obviamente, mas as famílias são convidadas a trazer o primeiro paninho que vai tocar o bebê, que vai secar o neném, a sua roupa de cama, se ela quiser trocar. Então, às vezes a criança tem mais 3 irmãozinhos lá em casa, tem um cachorro, aquela coisa que já vem impregnada das bactérias domésticas, que essa é uma outra preocupação, de se levar partos e bebês que acabaram de nascer para um ambiente hospitalar. Agora a gente está todo mundo prestando muita atenção nisso por conta da Covid, mas bacteriologicamente falando, o hospital nunca foi o melhor lugar para bebês nascerem, né? Uma outra coisa que é uma inovação, que até onde a gente saiba, nós começamos a fazer aqui, é a alta oportuna, a alta com 6 horas. Esse é o tempo que assusta as pessoas aqui quando a gente fala, mas esse é o tempo de alta das casas de parto no exterior. Em Londres, algumas casas de parto dão alta com 2, 3 horas pós-parto. Depois que passou aquele primeiro período de 2 horas, a pessoa está bem, já pode ir para casa. Aqui a gente segura às 6 horas, né? Que também é um tempo de dar um descanso, da mulher se alimentar, levantar, tomar um banho. A gente aprendendo as mamadas, né? Aprendendo as primeiras coisas. E a gente tem continuidade da assistência no domicílio. Então a mulher vai embora com 6 horas, mas a enfermeira está em constante comunicação com a família, e aí a gente tem as visitas na casa dela. Então a gente que olha o bebê, ela com 24 horas, entre 3 e 4 dias, depois ela leva o bebê no pediatra com 10 dias e com 15 dias a gente tem um outro encontro. Então a gente faz a continuidade do cuidado dentro da casa da mulher, no domicílio dela.
E sempre tem, né, o parto hospitalar, ainda bem, para mulheres que desejam, porque tem no hospital o seu lugar de segurança, ou para mulheres que precisam do hospital por algum fator de risco. Então, a premissa primeira de ter um bebê fora do hospital é ter uma gravidez totalmente fisiológica, né, sem nenhuma doença, sem nenhuma complicação. Então, algumas mulheres vão se beneficiar e aí a gente consegue ter continuidade do cuidado quando a gente tem essa equipe multidisciplinar que trabalha muito bem. Então, no hospital a gente tem a enfermeira e a médica, e a mesma equipe, o mesmo cuidado, a mesma filosofia, a gente muda as paredes, né, mas não muda a essência do cuidado. E também para essas mulheres do parto hospitalar, elas também têm assistência no pré-parto na casa delas, no parto e no pós-parto no domicílio. Trazer um pouquinho esses dados que ainda não apareceram em lugar nenhum, que acabaram os congressos, né? Em 1 ano e 8 meses que a gente está funcionando aqui em nossa casa de parto, a gente atendeu pela equipe, a gente teve 202 partos atendidos. Isso inclui os partos hospitalares, então, ou os que começaram para ser na casa de parto e que algum fator de risco fizeram que fosse para o hospital. A gente, então, está com 108 partos que começaram na casa de parto. Mulheres que fizeram pré-natal, ficaram com gravidez de baixo risco e foram ter neném lá, tá? Nossa taxa de cesarianas está em torno de 13%, que está bem dentro do que recomenda a OMS, né? Esses números da OMS são de 15%. Não tivemos também que transferir nenhum bebê, nenhuma transferência neonatal, nenhum desfecho materno negativo. Então, todas as mães dos bebês ficaram bem. A gente teve um caso, aqui eu estou falando de transferências intraparto, né? Mas a gente teve um caso nesse período de óbito intraútero, que foi fora do trabalho de parto por uma vasa prévia, que é algo que independe, né, não vista, né, no ultrassom, então é algo que não depende de pré-natal e não depende de assistência ao parto, né? É uma fatalidade. 0 episiotomia, isso não faz parte da nossa prática, muitas experiências positivas de parto, 100% de respeito à hora de ouro, então não é um bebê que faz um contato pele a pele e vai para o pediatra, é um bebê que passa a primeira hora inteira no colo da mulher, naquelas fotos dava para ver, né, nós examinando o bebê no colo da mãe. A gente acredita muito nisso, né? O contato pele a pele prolongado, aleitamento materno precoce, e daqui a uns anos a gente quer estudar esses bebês, essas mulheres, para ver a continuidade disso no crescimento das crianças. Em termos de conquistas, esse tipo de centro de parto normal inaugura um novo modelo de assistência ao parto no país. Esse centro de parto gerido por enfermeiras obstetras, com enfermeiros obstetras à frente da assistência, e chega num momento que eu acho que a sociedade está madura para isso. Já existiram outras iniciativas anteriores de pessoas muito à frente do seu tempo também, não nesse modelo exatamente igual, de enfermeiras, só enfermeiras na assistência, né? Eles tiveram que ter outras intervenções, né? Tinham médicos atuando, mas com certeza plantaram essa semente, né? E a gente honra esse chão. Mas nesse momento a gente entende que a sociedade está madura para isso, e pensando nisso, tentando fazer um paralelo com o que a gente fez lá atrás, quando começou a atender parto em casa, e começou a ter essa visão de que a gente ia precisar no futuro de mais enfermeiras, fazendo isso para esse modelo ficar sustentável e continuar independente da gente, a gente começou também a oferecer alguns cursos. Então nós já oferecemos 2 treinamentos de como abrir o centro de parto privado, e mais de 70 pessoas já fizeram esses cursos, e tem acho que 2 ou 3 que devem sair ainda esse ano. Então para esse ano nós devemos ter mais centros de parto, e isso é muito bom, porque a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar junto em redes para que isso vire e comece a virar uma realidade mais normal aqui no país, né? Uma outra coisa muito legal é que quando um centro de parto privado, gerido por enfermeiras, chega para um hospital, bate na porta, né, e consegue ter um diálogo, um hospital privado, consegue ter um diálogo e criar uma referência hospitalar oficial, né, com contrato, tudo direitinho, a gente está fazendo uma coisa muito grande, que é pegar o parto extra-hospitalar pela primeira vez dentro do setor privado e colocar ele dentro do sistema de contra e referência. A gente lembra do parto domiciliar que era marginalizado lá na frente que eu falei? Agora esse modelo está dentro do sistema de referência, ele passa a compor o sistema de saúde. E isso é grande demais, né? Os centros de parto no SUS, eles têm isso por obrigatoriedade. Então, geralmente a construção é feita de cima para baixo, vamos abrir o centro de parto e você vai ser a referência, ok? E aí é ali que se constrói.
Os centros privados a gente não tem isso, né? A gente não tem essa obrigatoriedade do hospital receber nossos clientes. Então, isso é um grande ganho, a gente é muito grata, né, a essas transformações que vão acontecendo no decorrer do tempo. E esse protocolo é isso, ele foi construído de uma maneira conjunta, então ele tem mais crédito, as pessoas acreditam mais nele e as pessoas se sentem parte, né? E isso faz as coisas fluírem num fluxo muito mais tranquilo. A outra coisa, né, é que esse tipo de centro, ele é um modelo de boas práticas e vitrine para a enfermagem obstétrica. A ideia é que pessoas que não são, que já não fariam essa opção por um parto extra-hospitalar ou por um parto normal, né, essas mulheres possam saber que enfermeiras atendem bem parto com segurança, né, que isso é uma opção segura também para elas dentro do sistema suplementar. Essa é a nossa última grande alegria, né? Nosso último filhotinho. A gente foi certificada como iniciativa exitosa da Nursing Now Brasil. E a partir daí, a gente está fazendo parte de um GT, um grupo de trabalho, que visa, entre outras coisas, criar diretrizes para fortalecer o empreendedorismo da enfermagem no Brasil. Então é isso, né? A gente está fazendo o nosso centro de parto, criando esse modelo, ajudando ele a expandir e começando a também penetrar nesses lugares de formulação de políticas, formulação de diretrizes. Isso é algo que estava nos nossos sonhos lá atrás, que também estão começando a se concretizar. A outra coisa é que a gente faz muita questão de estar em contato com universidades, com outros profissionais de parto. Então, a gente tem uma primeira foto ali com a Leslie Page, né, as enfermeiras obstétricas, todas conhecem ela, as obstetrizes. A Leslie é minha ídola, assim, do mundo. E essa é uma foto feita em Londres. A gente foi apresentar o centro de parto normal lá em Londres. E aí a Leslie pegou o microfone e fez muitos elogios e foi um momento incrível. A segunda foto, a Tati, né, uma enfermeira que não está mais com a gente, mas que fez parte da nossa fundação, falando no CIA Parto, que é o principal evento, né, de congresso de humanização do parto do país. A terceira foto ali, a gente tem estudantes de universidade, todas também, gente, antes da pandemia, que a gente já recebia com bastante frequência antes da Covid, para falar para elas que é possível, sabe, para acender esse brilhinho no olho, né, de que outras enfermeiras estão fazendo. Então, a gente acredita que o empreendedorismo ele precisa estar dentro da pauta da graduação, da formação dos profissionais. Aí a gente faz ativamente esses encontros e esses convites para que as pessoas venham conhecer e interagir com a gente. E, além disso, agora a gente está também começando a criar uma rede com as casas de parto públicas, já que o privadas não tem essas opções todas, né? Então, a gente está conseguindo agora um diálogo muito legal com outras casas de parto pelo país, e a ideia é que a gente faça mesmo essa rede de fortalecimento para poder caminhar com passos mais largos. Para avançar, tem bastante coisa, claro, né? Eu gosto muito dessa figura aí, como chama isso? Esqueci. Da Nursing Now, né? Que fala que a gente precisa envolver as enfermeiras nos lugares de decisão de saúde, né? Nos lugares, nas lideranças dos serviços, na formulação de políticas de saúde pública. E aí, gente, quando eu falo de que a gente tem que ser inserida nisso, isso não vai cair do céu. A gente tem que se mobilizar, a gente tem que estudar, se empoderar e ir atrás dessas oportunidades, né? Quando eu falo de furar a bolha, esse é o nosso desafio nesse momento. O que a gente percebeu? Que aquela nossa percepção lá atrás de que metade das mulheres que escolhiam o parto em casa escolhiam só para fugir do hospital, ela estava correta? Então, hoje a gente já recebe a maioria das mulheres que, se não tivesse centro de parto, paririam na casa delas. Ótimo, né? Adoramos. Mas a gente agora quer furar a bolha. A gente quer chegar naquelas mulheres, naquelas 90%, que chegam na primeira consulta de pré-natal e nem sabem dessas possibilidades e já são levadas a marcar a data provável, a marcar o dia da cesariana, porque é assim, porque a cultura fala isso, porque todo mundo fala disso. Então, furar a bolha tem a ver com isso, né? Ser reconhecidas primeiro, ser conhecidas para depois sermos reconhecidas
tanto pela sociedade civil quanto para os nossos pares. Então a gente está querendo que isso chegue em todo mundo, né? Chegue em quem está convertido e quem ainda não está convertido, né? A ideia é essa. Sempre, né, formar rede de apoio dentro da profissão, como eu já falei para vocês, e também investir na formação universitária e nos cursos de pós-graduação. Essas coisas que a gente vai desenvolvendo, a gente não aprende no banco da universidade, e isso precisa estar mais presente. Falando então de autonomia, né? Todo mundo quer ter autonomia, quer poder fazer seu trabalho do jeito que gosta, do jeito que acredita, fazer sua marca no mundo, né? Dar o seu passo positivo aí no auxílio das mudanças. Mas a autonomia, ela pede responsabilidade. E responsabilidade pede estudo, pede conhecimento. Então, não espere que com que você não tive isso na minha graduação. Vai atrás. Né? Então tem um querer, uma mobilização pessoal no sentido de buscar o que te falta para fazer essas coisas acontecerem. E aí eu queria puxar um pouco a questão da origem da nossa profissão. Então nossa profissão, ela surgiu de um trabalho voluntário em guerra, né? Passou por um trabalho voluntário e de caridade, né? De cunho religioso. E aí a gente tem uma trava até hoje de poder entrar e ocupar esses lugares no mercado. Aí quando a gente entra, vai se formar e começa a aprender o cuidado de enfermagem, a gente sai com isso na cabeça, não sei porquê, porque não é muito isso que é passado, não é isso que é ensinado no banco da universidade, mas é isso que a gente vê no cenário, que é uma atividade acessória, que é uma atividade complementar à atividade médica. E, na verdade, eu acho que o pulo do gato está aí. A gente tem um corpo de conhecimento próprio que a gente precisa se apropriar dele. A gente precisa tomar ele para a gente precisa entender o que é o nosso cuidado, né? E trabalhar, focar nisso, em fazer o que a gente faz melhor do que ninguém, porque esse é o porquê de existir nossa profissão. A gente existe para cuidar. A gente não existe para dar diagnóstico, para fazer intervenções cirúrgicas, não é nada disso. A gente existe para cuidar, e cuidar é muito importante na vida das pessoas, né? Sem isso o serviço de saúde não funciona. Além disso, a gente tem um viés de gênero importante. A maioria das nossas enfermeiras são mulheres, né? E a gente sabe que as mulheres também, numa profissão atrelada a uma profissão que é majoritariamente masculina, que é a medicina, então tem já um comportamento e espera-se, né, que a gente seja mais submissa, que a gente esteja nesse lugar acessório, né, esse lugar de complementar o outro. E a gente complementa o que o paciente precisa, mas a gente não complementa o trabalho do outro. Então um diagnostica, prescreve, o outro cuida. Então, assim, se apropriar do nosso cuidar é o caminho que vai levar a gente a ter destaque, a ter propriedade no que fala, e aí conseguindo abrir essas trincheiras aí, tá? E aí algumas perguntas, né? Tem que passar por nós. Que profissional que você quer ser? Qual que é o seu porquê? O que você comunica, né? O que você quer fazer? Acho que todo mundo que escolhe essa área, que quer trabalhar com maternidade, tem uma chama lá no coração, né, de querer ajudar, de querer propiciar lindos primeiros encontros, de querer agir com autonomia. Então, entre em contato com isso, né, e se no seu caminho ou quando você vai inquirir isso, você não tem isso no seu coração, de repente, vamos fazer outra coisa? Porque sim, a gente precisa de profissionais e pessoas que acreditam e que queiram fazer a diferença no dia da outra pessoa, tá? Então é isso, o que te motiva a levantar da sua cama? E eu não estou falando de grandes feitos, não. Claro que isso é um feito enorme, centro de parto. Estou falando da diferença que você faz na vida de todas as pessoas que você cruza no seu dia, né? Só que aí, para isso, você precisa se vestir disso, né? Se empoderar, sair desse lugar da profissão acessória, sair desse lugar de que eu não posso falar porque eu não tenho voz. Tem, e vamos nos ajudar a lutar por isso, tá bom? Qual que é o saber da sua profissão que você consegue fazer com maestria? É aí que você tem que ficar, né? Eu gosto muito, muito, muito dessa foto, que quando a gente fala de valorizar os saberes e o corpo de conhecimento da enfermagem, porque a gente tem essa questão desse mundo que a tecnologia dura, ela é muito mais valorizada do que a sensibilidade, a empatia, a amorosidade.
mas que para o parto, gente, para cuidado de uma família que está nascendo, essas ferramentas são elas que qualificam o nosso cuidado em saúde. A gente precisa reconhecer com esse olhar ampliado as necessidades das pessoas. Essa foto, eu gosto muito dela, tem uma coisa chamada neurônios espelho. A neurologia, né, os estudiosos disso já se sabe que quando a gente está estressado, o outro fica estressado, quando a gente se acalma, respira devagar, encontra um lugar de paz, que isso é contagioso para o outro. Então essa foto é a Yara, né, a nossa referência em neurônios espelho. Ela está simplesmente segurando a mão e quem olha parece que não está fazendo nada, né? E na verdade esse parto se divide antes e depois dessa concentração da Yara proposital para acalmar e centrar essa mulher e esse neném nascer. Então isso é um corpo de conhecimento nosso, isso é um corpo de conhecimento que não está em nenhuma apostila, mas que a gente precisa valorizar e se concentrar nisso, sabe? Cada vez mais as coisas o conhecimento tem se ampliado e a gente tem valorizado aí também na literatura os processos que são menos, as soft skills, né? As tecnologias leves. Então, usamos isso ao nosso favor. E aí, para finalizar, a gente precisa seguir acreditando, né? Essa moça é uma moça que teve um parto muito violento no primeiro neném dela, e o segundo ela teve um parto muito legal. Eu adoro essa foto, ela tá chorando com o neném no colo, toda emocionada, com o cabelo molhado de tanto suor, não foi um parto fácil. E às vezes a gente acha que essas coisas estão longe demais, que são difíceis demais, que não é pra gente, que é inacessível, né? Eu trouxe essa citação do Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é um jornalista uruguaio, ele faleceu tem uns 5 anos, e ele fala uma coisa lindíssima sobre a utopia. Ele fala assim que a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia então, né? Ela serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Deixo aqui nossos contatos, tá? Mais uma vez agradecendo a oportunidade, né, dada pelo Corém, da gente mostrar aqui a nossa casa de parto. Acho que além de um centro de parto privado em Brasília, isso aqui é uma conquista da enfermagem. E a gente está sempre aberto para receber, para conversar, para trocar ideias, para ajudar a vocês, né, no projeto de vocês, para a gente caminhar nessa rede que no final das contas é boa para todo mundo. Obrigada.